Oi pessoal, tudo bem com vocês? O resultado do primeiro trimestre de 2026 da BB Seguridade acabou de sair e à primeira vista parece um resultado bem sólido, mas tem um detalhezinho que pode mudar completamente a forma como a gente interpreta esse resultado. E ontem eu passei estudando esse relatório para trazer esse vídeo, então hoje a gente vai fazer uma análise completa, olhando linha por linha, entendendo o que foi bom, o que preocupa. Então prepara o cafezinho, fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer a comparação entre o que o mercado esperava. A gente vai entender se esse resultado foi um superou, um ficou abaixo ou em linha. E o mais importante, se a qualidade desse lucro se sustenta. Então, bora pro vídeo. Antes de entrar nos números, eu vou fazer um contexto. Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe ainda e quer e tá procurando a BB Seguridade para investir. A BB Seguridade é uma holding de seguros, previdência, capitalização e odontologia do Banco do Brasil. O modelo de negócio dela é bem simples e poderoso. Ela não carrega risco de subscrição de forma direta como uma seguradora tradicional. Ela distribui produtos através da maior rede bancária do Brasil e colhe comissões, participações nos lucros das coligadas e, é claro, resultado financeiro sobre o caixa gerado. Mas o que isso aí significa na prática? Significa margens elevadas, baixa necessidade de capital e geração de caixa previsível. Então ela é uma empresa que vive de escala e de um bom relacionamento com o Banco do Brasil. E o grande debate em 2026 é justamente se esse modelo aguenta a pressão de eventos contrários. E isso começa a aparecer agora nos números. Agora vamos ver aqui como esse contexto aparece nos resultados. Eu espero que esteja dando para vocês verem aí. No primeiro trimestre, o lucro líquido gerencial da BB Seguridade foi de 2,2 bilhões, representando uma alta de 11,2% em relação ao mesmo trimestre em 2025. É um número que à primeira vista é muito robusto. Mas aqui já vale a primeira leitura. Da onde vem esse crescimento? E é isso que a gente vai ver. Calma, continue no vídeo que se a gente quer investir, a gente tem que ter paciência para ir acompanhando. Isso aqui vai parecer meio pesado às vezes, mas é bom a gente saber. O resultado financeiro consolidado do grupo atingiu 507 milhões no primeiro trimestre de 2026. Isso aqui são impostos. Só que são juros. Teve uma alta expressiva de 58,5% em relação ao reportado no mesmo período do ano passado. Mas isso não é coincidência. A Selic média no período ficou em 14,86%, beneficiando assim todos os negócios que carregam ativos financeiros. E ao mesmo tempo, o IGPM defasado em um mês, que corrige o passivo dos planos de benefício da Brasilprev, registrou uma deflação de menos 0,3%, contra uma inflação de 2,3% no primeiro trimestre de 2025. Esse cruzamento de fatores, juro alto no ativo e deflação do IGPM no passivo, foi sem dúvida o grande motor do resultado. E guardem isso porque vai ser importante mais para frente. Agora a gente vai mergulhar em cada negócio da BB Seguridade. Vamos começar pela Brasilseg. Peraí que eu marquei aqui. Que eu achei assim a leitura um pouco mais neutra. Claro, com alguns pontos de atenção. Aqui a Brasilseg entregou um lucro de 1,1 bilhão com 0,6% de crescimento em relação ao mesmo trimestre de 2025. É estável? É, mas não impressiona, não são aqueles números todos. O ponto que chama atenção foi aqui, ó, prêmios emitidos. Teve uma queda de 2,3% em comparação ao ano passado. E aqui os vilões são bem conhecidos. O seguro agrícola despencou menos 27,9% e o penhor rural caiu menos 14,2%. E o prestamista recuou menos 6,4%. Ou seja, a pressão do agronegócio que sangra o Banco do Brasil chegou agora na BB Seguridade. Mas nem tudo é negativo, tem um ponto positivo também. A sinistralidade melhorou 2,2 pontos percentuais, chegando a 23,9%. O seguro agrícola contribuiu decisivamente para isso. Uma safra de verão com menos avisos de sinistros. E o índice combinado ficou em 67,1%, praticamente estável, o que mostra uma eficiência operacional preservada, né? O resultado financeiro da BB Seguridade avançou 1% em relação ao mesmo trimestre e a solvência segue confortável, com 125,8%. Alguém pode ficar com essa dúvida que já foi a minha. O que é a solvência? A solvência é o índice de solvência. É que essa caneta não fica. Deixa eu ver aqui se eu acho. Bom, aqui. O índice de solvência é igual ao capital disponível dividido pelo capital
mínimo exigido. E o da BB Seguridade está em 125,8. O que significa? Que tem 25,8% de capital a mais do mínimo exigido. Agora a gente vai avançar para Brasilprev. Aqui sim vem a melhor parte do resultado. Se tem um negócio que brilhou, foi o da Brasilprev, com lucro líquido de 538 milhões, uma alta de 51,1% em relação ao mesmo período de 2025. E qual foi o gatilho, Vanessa? O que aconteceu para esse resultado da Brasilprev vir expressivamente tão positivo assim? Foi exatamente por isso. O resultado financeiro, que no primeiro trimestre de 2026, que tinha sido de 37 milhões em 2025, passou para 304 milhões no primeiro trimestre desse ano. E foi como a gente já tinha visto lá atrás. O IGPM defasado foi o grande motor aqui, enquanto ele corroía o passivo lá em 2025, agora ele aliviou os custos do passivo dos planos de benefício definido. Na prática, são planos antigos que ainda são corrigidos por esse índice. Mas tem um outro dado aqui que merece destaque. É a captação líquida da Brasilprev. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que foi positiva de 3,9 bilhões no trimestre. Isso é histórico. No mesmo período, em 2025, tinha uma saída de 1,5 bilhões. O índice de resgate caiu para 7,9, o menor patamar nos últimos 5 anos. E isso é estrutura positiva, significa que as pessoas estão ficando mais tempo nos planos. As reservas totais chegaram a 484 bilhões, um crescimento de 10,9% ao ano. E esse crescimento está bem em linha com o guidance de 2026. Ela projetava uma alta entre 8% e 11%. Agora a gente vai para Brasilcap. Calma que a gente já está terminando. Faltam 3. A Brasilcap mais 2. Calma aí, pessoal. A Brasilcap é bem rapidinha. Aqui a leitura é positiva também, mas com um efeito pontual. A Brasilcap lucrou 81,3 milhões, uma alta de 50,6% sobre o primeiro TRI de 2025, e o resultado financeiro foi o motor, com expansão da margem financeira em 2,1 ponto percentual, em parte porque o primeiro TRI de 2025 teve um efeito negativo em relação a um ajuste no ED que não se repetiu agora. E o que é esse ajuste no ED? É basicamente marcação a mercado. Lá atrás tiveram resultado negativo naquele período provisório e agora estão tendo positivo. A arrecadação de 7,6%. Um ponto de atenção aqui é a mudança na estrutura de custos que teve a partir de janeiro de 2026. A proporção paga na corretagem, a BB Corretagem e o custeamento das vendas foi rebalanceado, mas sem alterar o comissionamento total. Isso gera, sim, um ruído na leitura isolada de cada linha, mas não muda o resultado consolidado. Agora a gente vai para Brasil Dental. Essa aqui é o filho problemático, né? Toda mãe tem, eu acho, aquele filho problemático. Aqui começa a parte mais fraca do resultado. Um lucro de apenas 3,4 milhões, uma queda de 29,1% frente ao primeiro trimestre de 2025, com margem EBITDA pressionada em 35,2% para 25,1%. As despesas administrativas cresceram 42,6%. É um negócio que ainda está em maturação, que representa, de verdade, menos de 0,2% do lucro consolidado. Então, ela impacta pouco dentro do número final, mas é uma tese dentro da tese que ainda não deu certo. Agora a gente vai para a BB Corretora. Aqui é o motor da distribuição e fechando o principal motor do grupo. A BB Corretora entregou um lucro de 875 milhões, uma alta de 3,1% em relação ao primeiro trimestre de 2025, sendo a maior contribuição individual para o resultado do grupo em termos percentuais, representando 39,4% do resultado total. A receita de corretagem cresceu 1,4% sobre o primeiro trimestre de 2025, puxados principalmente pela Previdência, cujas comissões tiveram um crescimento de 20,9%, graças ao boom de contribuições esporádicas. A margem líquida expandiu 1 ponto percentual para 61,7%. Agora a gente vai para o guidance. O que a empresa prometeu e o que ela entregou. Para quem ficou até aqui no vídeo, a gente vai fazer a comparação
Agora vem a parte mais importante aí da análise que a gente fez. A empresa, ela tá entregando o que ela prometeu? A BB Seguridade publicou o Guidance de 2026 no começo do ano. E o primeiro TRI de 2026 foi o primeiro teste. E aqui tem um detalhe bem importante que o mercado não ignora. E o resultado, ele foi melhor do que o mercado esperava em 2 dos 3 indicadores. Reservas da Brasilprev, PGBL e VGBL. O Guidance projetava um crescimento entre 8% e 11%, e o realizado até março já está em 10,9%. Praticamente o teto, ponto positivo. Prêmios emitidos da Brasilseg. O Guidance projetava uma variação entre -3% e mais 2%, e o realizado ficou em menos 2,3%. Dentro do intervalo, mas próximo do piso, refletindo uma fraqueza no agronegócio. Resultado operacional não decorrente de juros, ex-holding. O Guidance previa entre -7% e -3%, e o realizado foi mais 1,3%. Ou seja, a empresa superou o próprio Guidance com folga. E os motivos? Aqui está a sinistralidade menor que o esperado no agrícola, um mix de prêmios favorável e o volume de contribuição de previdência acima do projetado, e isso é relevante. A empresa ela entrou conservadora e entregou além. Agora a gente vai fazer a comparação com as expectativas do mercado. Então a gente vai direto ao ponto. O resultado foi melhor ou pior do que o mercado esperava? O consenso de analistas coletado pela LSEG apontava um lucro líquido gerencial de 2,2 bilhões. A Bloomberg estimava 2,1 bilhão e o resultado foi de 2,2. Na prática, o resultado ficou em linha a levemente acima das estimativas. Não foi espetacular, mas também não decepcionou. E para uma empresa que o mercado encarou o ano com ceticismo por conta do guidance mais conservador, dentro ou levemente acima, é uma ótima notícia. É sim um resultado que confirma a resiliência do modelo. Mas agora entra o ponto mais importante. A performance de 2026 foi impulsionada por fatores específicos, principalmente pela questão do IGPM, que a gente tinha visto, que foi favorável na Brasilprev, e a sinistralidade do agrícola, que ficou abaixo, que podem não se repetir com a mesma intensidade para os próximos trimestres. A Selic permanece num patamar elevado, o que sustenta o resultado financeiro, mas claro, a tendência a longo prazo é a queda. Nós acionistas temos uma empresa gerando lucro anualizado de 9 bilhões, negociando com dividend yield projetado acima de 2 dígitos, o que coloca a BBSE entre as maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Para concluir, no geral, é um resultado sólido, mas com qualidade parcialmente dependente de fatores que podem ou não se repetir. A empresa ela continua assim excelente, com um modelo resiliente e altamente gerador de caixa, mas o resultado foi melhor na aparência do que na essência. E é exatamente isso que eu acredito que o mercado vai tentar precificar daqui para frente. Pessoal, o vídeo ficou longo, obrigado por quem acompanhou até aqui. Um beijo, se inscreve aqui no canal, deixa um like, um comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!